Você sabia que dois dos maiores líderes da igreja primitiva, Pedro e Paulo, travaram uma disputa tão intensa que quase dividiu o cristianismo em seus primeiros anos? Essa não foi uma simples discordância teológica. Foi um confronto que colocou em jogo o futuro do Evangelho e a própria essência da mensagem de Cristo. De um lado, Pedro, a pedra da igreja, escolhido por Jesus como líder dos apóstolos. Do outro, Paulo, o ousado missionário que desafiou as tradições para levar a mensagem de salvação aos gentios. Mas o que realmente aconteceu nesse embate? Quem estava certo? E como essa tensão moldou o cristianismo como conhecemos hoje? Fique comigo, porque essa história vai te surpreender e mudar a forma como você vê os pilares da fé cristã. Após a ascensão de Jesus Cristo, a igreja primitiva se viu diante de um desafio monumental: expandir sua mensagem de salvação em um mundo diversificado e profundamente dividido por culturas, tradições e crenças. O cristianismo, que nascerá como uma seita judaica, agora precisava se estabelecer como uma fé universal, capaz de alcançar não apenas os judeus, mas também os gentios. Esse era o cenário que os apóstolos enfrentavam, um campo de batalha espiritual e cultural onde a integração de povos distintos tornava-se uma prioridade urgente, mas também uma fonte de tensões internas. No centro desse movimento, estavam dois homens com missões distintas, mas interligadas: Pedro e Paulo. Pedro, um dos 12 apóstolos originais e figura de destaque desde o ministério terreno de Jesus, era o líder natural dos cristãos de origem judaica. Sua influência era inquestionável, especialmente entre aqueles que viam o cristianismo como uma extensão da fé judaica, enraizada nas tradições da lei mosaica. Por outro lado, Paulo, antes conhecido como Saulo, havia sido um perseguidor implacável dos cristãos até seu encontro transformador com Cristo no caminho para Damasco. Agora, ele se tornará o mais fervoroso defensor da inclusão dos gentios na igreja, sem as barreiras impostas pela lei judaica. A questão que pairava sobre todos era clara: os gentios, que não seguiam as tradições judaicas como a circuncisão ou as restrições alimentares, precisavam adotar essas práticas para serem salvos. Para muitos judeus cristãos, a resposta era um enfático sim. A lei, que fora dada por Deus a Moisés, era considerada um pilar fundamental da fé. Mas, para Paulo, a chegada de Cristo inaugurara uma nova era. Ele pregava que a salvação era alcançada pela graça, através da fé, e não pelas obras da lei. Essa visão, embora revolucionária, encontrou forte resistência entre os mais tradicionais. Esse choque de visões gerou tensões dentro da própria igreja. Por um lado, havia a necessidade de preservar a unidade entre os cristãos judeus e gentios. Por outro, era inevitável confrontar questões teológicas que definiriam o futuro do cristianismo. Pedro, com sua posição influente, estava no centro dessas discussões, muitas vezes tentando equilibrar as demandas de ambos os lados. Já Paulo, com sua abordagem ousada e direta, não hesitava em desafiar qualquer obstáculo que considerasse contrário à essência do Evangelho. A expansão do cristianismo dependia de um consenso, mas a falta de clareza inicial sobre como lidar com essas diferenças culturais ameaçava dividir o movimento. A tensão entre Pedro e Paulo não era apenas uma disputa de ideias, era um reflexo de um momento crucial na história da igreja, em que as decisões tomadas definiriam não apenas quem poderia ser parte da comunidade cristã, mas também o que significava ser um seguidor de Cristo. Este cenário de incertezas, debates e transformações marcou o início de uma jornada cheia de desafios, mas também de oportunidades. Enquanto Pedro e Paulo assumiam posições de liderança, suas trajetórias começavam a convergir, preparando o terreno para os conflitos e reconciliações que moldariam a identidade da igreja primitiva. Pedro e Paulo, apesar de estarem unidos na missão de proclamar o Evangelho de Cristo, tinham trajetórias profundamente distintas que moldaram suas abordagens e papéis na igreja primitiva. Pedro, nascido Simão, era um simples pescador da Galileia antes de ser chamado por Jesus. Seu encontro com o Messias foi direto e transformador. Ele se tornou parte do círculo íntimo de Jesus, testemunhando milagres e eventos cruciais como a transfiguração e, posteriormente, a ressurreição. Como líder dos apóstolos, Pedro foi escolhido para ser a pedra sobre a qual Jesus prometeu edificar sua igreja, uma posição de grande responsabilidade e destaque. Pedro era profundamente enraizado na tradição judaica. Cresceu em uma comunidade que vivia sob os preceitos da lei mosaica, e sua visão inicial sobre o cristianismo refletia essa herança. Mesmo após os eventos de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e os capacitou a falar em diversas línguas,
Pedro continuava a entender o Evangelho como uma mensagem prioritariamente destinada aos judeus. Esse pensamento começou a ser desafiado quando ele teve a visão relatada em Atos 10, onde Deus lhe mostrou que não deveria chamar impuro aquilo que ele havia purificado. Essa experiência abriu caminho para que Pedro fosse até a casa de Cornélio, um centurião gentil, e testemunhasse o Espírito Santo agindo entre os não-judeus. Enquanto Pedro caminhava gradualmente para compreender o alcance universal do Evangelho, Paulo tinha uma abordagem radical desde o início. Antes de sua conversão, Paulo era um fariseu fervoroso, defensor zeloso das tradições judaicas e perseguidor da igreja nascente. Porém, no caminho para Damasco, ele foi confrontado por uma visão do próprio Cristo. Esse encontro mudou tudo. A partir daquele momento, Paulo passou a entender que a salvação em Jesus transcende todas as barreiras culturais e religiosas. Ele recebeu o chamado específico de levar o Evangelho aos gentios, aqueles que antes eram considerados de fora da aliança de Deus. A missão de Paulo era clara: alcançar aqueles que nunca haviam seguido a lei mosaica e apresentá-los à liberdade em Cristo. Ele não apenas pregava, mas também fundava igrejas em cidades como Éfeso, Corinto e Filipos, construindo comunidades vibrantes que se tornavam centros de difusão do cristianismo. Sua compreensão teológica, expressa em cartas como Romanos e Gálatas, enfatizava que a fé, e não as obras da lei, era o meio para a justificação diante de Deus. Essa mensagem, embora revolucionária, causava desconforto entre muitos cristãos judeus, que viam suas tradições ameaçadas. O contraste entre Pedro e Paulo não era apenas de origem ou experiência, mas também de perspectiva. Pedro, como líder dos cristãos judeus, representava a continuidade da tradição. Paulo, por outro lado, simbolizava a ruptura necessária para a expansão do Evangelho. Esse contraste, embora inevitável, também os complementava, pois ambos eram instrumentos de Deus para alcançar diferentes públicos. Enquanto os dois apóstolos trabalhavam em suas missões, as tensões começaram a surgir. Apesar de compartilharem o mesmo Evangelho, a forma como interpretavam e aplicavam sua mensagem gerava debates acalorados. Essa dinâmica preparava o palco para os conflitos que estavam por vir, onde as diferenças entre Pedro e Paulo se tornariam impossíveis de ignorar. O conflito entre Pedro e Paulo atingiu seu ápice em Antioquia, uma das cidades mais importantes da igreja primitiva. Antioquia era um centro multicultural, onde judeus e gentios conviviam lado a lado. Foi nessa cidade que os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Esse ambiente dinâmico tornou-se o palco de um confronto que revelaria as tensões latentes na igreja, relacionadas à integração dos gentios e à fidelidade às tradições judaicas. Tudo começou quando Pedro visitou Antioquia e, inicialmente, mostrou-se disposto a conviver livremente com os cristãos gentios. Ele comia com eles, desconsiderando as restrições alimentares da lei judaica. Essa atitude era um reflexo da visão que ele havia recebido de Deus, afirmando que não havia mais distinção entre puro e impuro. Para os cristãos gentios, esse gesto era uma confirmação poderosa de que eles eram aceitos plenamente na comunidade cristã. No entanto, tudo mudou com a chegada de um grupo de cristãos judaizantes vindos de Jerusalém, possivelmente associados a Tiago, o irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém. Esses homens eram defensores ferrenhos da necessidade de os gentios observarem a lei mosaica, incluindo práticas como a circuncisão e as restrições alimentares. Diante da pressão desse grupo, Pedro recuou. Ele parou de comer com os gentios e voltou a se associar exclusivamente aos cristãos de origem judaica. Essa mudança abrupta de comportamento causou indignação em Paulo, que não hesitou em confrontar Pedro publicamente. Para Paulo, a atitude de Pedro não era apenas inconsistente, mas também prejudicial para o Evangelho. Ele via essa postura como um retrocesso, uma tentativa de impor aos gentios um fardo que nem mesmo os judeus eram capazes de carregar completamente. Em sua carta aos Gálatas, Paulo descreve esse momento com clareza, afirmando que repreendeu Pedro na presença de todos porque ele estava se desviando da verdade do Evangelho. O problema era mais profundo do que um simples desacordo entre líderes. A atitude de Pedro tinha implicações diretas na unidade da igreja. Se os gentios fossem forçados a adotar as práticas judaicas para serem aceitos, o cristianismo perderia sua essência como uma mensagem de salvação universal. Paulo entendia que ceder a essa pressão comprometeria a liberdade que Cristo trouxe e criaria divisões permanentes na comunidade cristã. Esse confronto revelou a tensão entre tradição e inovação na igreja primitiva. Pedro, provavelmente movido pelo medo de desagradar os judeus mais conservadores,
cedeu à pressão social. Já Paulo, com sua visão ousada e compromisso inabalável com a inclusão, deixou claro que o evangelho não podia ser limitado por barreiras culturais ou religiosas. Apesar da intensidade do conflito, esse episódio foi um marco importante para o cristianismo. Ele trouxe à tona questões que precisavam ser resolvidas e forçou a Igreja a refletir sobre sua identidade e missão. Embora o momento tenha sido tenso, ele também abriu caminho para discussões mais amplas que culminariam em decisões cruciais no futuro da Igreja primitiva. O conflito em Antioquia foi apenas o prelúdio para um debate ainda mais amplo, que culminaria no Concílio de Jerusalém, um marco na história da Igreja primitiva. Convocado para resolver a questão central da inclusão dos gentios, o concílio reuniu os principais líderes da Igreja, incluindo Pedro, Paulo, Tiago e Barnabé. A controvérsia era clara. Os gentios precisavam seguir a lei mosaica para serem salvos. Paulo e Barnabé chegaram ao concílio com relatos impactantes de suas missões entre os gentios. Eles testemunharam sobre a obra do Espírito Santo em pessoas que nunca haviam seguido a lei judaica, evidenciando que a salvação vinha pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Suas palavras foram um desafio direto aos cristãos judaizantes, que insistiam na circuncisão e na observância das tradições mosaicas. Pedro, por sua vez, trouxe à memória sua experiência com Cornélio, o centurião gentil. Ele relembrou como o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio, independentemente de qualquer observância da lei judaica. Com coragem, Pedro afirmou que impor aos gentios um jugo que nem mesmo os judeus eram capazes de suportar seria ir contra a graça de Deus. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles, declarou, marcando uma posição clara em favor da inclusão. O ponto culminante do concílio veio quando Tiago, reconhecido por sua liderança e sabedoria, apresentou uma solução conciliadora. Ele concordou que os gentios não deveriam ser obrigados a seguir a lei mosaica, mas sugeriu que eles evitassem certas práticas consideradas ofensivas aos judeus, como a idolatria, a imoralidade sexual e o consumo de sangue. Essa decisão visava preservar a unidade da Igreja, respeitando tanto os judeus quanto os gentios. O resultado do Concílio de Jerusalém foi um compromisso que confirmou a visão de Paulo, mas também mostrou a importância da harmonia na comunidade cristã. A Igreja primitiva deu um passo decisivo rumo à universalidade do Evangelho, reconhecendo que a salvação é pela fé em Cristo, e não pela observância da lei. Apesar dessa vitória, o concílio não encerrou todas as tensões. A decisão de Jerusalém foi uma diretriz clara, mas as diferenças culturais e teológicas continuaram a desafiar a unidade da Igreja. No entanto, o episódio demonstrou que o diálogo, a coragem e a busca pela verdade do Evangelho poderiam superar até mesmo os conflitos mais intensos. Após o Concílio de Jerusalém, Pedro e Paulo continuaram suas missões, cada um em sua esfera de atuação. Pedro permaneceu como um líder entre os cristãos judeus, enquanto Paulo viajou extensivamente, levando o Evangelho a territórios gentios. Apesar de suas diferenças, os dois apóstolos compartilhavam um compromisso inabalável com a mensagem de Cristo. Embora o conflito em Antioquia tenha revelado tensões, também mostrou que ambos estavam dispostos a lutar pelo que acreditavam ser o melhor para a Igreja. Pedro, com sua humildade, demonstrou capacidade de mudança, reconhecendo o erro de ceder à pressão dos judaizantes. Paulo, com sua ousadia, mostrou que o Evangelho não podia ser comprometido, mesmo diante da oposição. Essa complementaridade tornou-se evidente ao longo do tempo. A Igreja primitiva, composta por pessoas de diferentes origens e culturas, encontrou em Pedro e Paulo dois pilares que, apesar de suas divergências, sustentavam a mesma estrutura. Pedro, com sua abordagem pastoral e foco na tradição, oferecia estabilidade. Paulo, com sua visão missionária e teologia robusta, impulsionava a expansão. A reconciliação entre os dois apóstolos foi um testemunho do poder transformador do Evangelho. Eles demonstraram que, apesar das diferenças, era possível trabalhar juntos para um propósito maior. Essa lição ecoa até hoje, lembrando que a unidade na diversidade é uma das maiores forças da Igreja. Pedro e Paulo terminaram suas vidas como mártires em Roma, selando seu compromisso com Cristo com o sangue. Suas histórias mostram que, mesmo em meio a conflitos, Deus é capaz de usar cada um de nós para cumprir seus propósitos. A história do conflito entre Pedro e Paulo não é apenas um relato de divergências, mas um exemplo poderoso de como a Igreja primitiva enfrentou desafios complexos para preservar a verdade do Evangelho. Suas vidas e ministérios revelam que a diversidade de dons e perspectivas, quando submetida ao propósito de Deus,
fortalece a missão da igreja. Pedro, a pedra da igreja, e Paulo, o apóstolo dos gentios, são testemunhos de que a unidade não significa uniformidade, mas a disposição de trabalhar juntos, mesmo em meio a diferenças. Suas contribuições moldaram o cristianismo e garantiram que o evangelho fosse proclamado a todas as nações. A disputa entre Pedro e Paulo não foi apenas um momento de tensão na história da igreja primitiva. Foi um marco que revelou o poder da diversidade e da unidade em Cristo. Dois homens, com personalidades e missões tão diferentes, foram usados por Deus para construir a base do cristianismo que conhecemos hoje. E se existe algo que aprendemos com essa história, é que mesmo nas divergências, o propósito de Deus sempre prevalece. Agora, se você quer continuar explorando os mistérios, desafios e revelações da Bíblia, este é só o começo. Tem muito mais conteúdo poderoso e transformador vindo por aí. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e deixar o seu like para fortalecer essa mensagem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essa história. E me conta aqui nos comentários, você acha que, no final, Pedro e Paulo estavam certos em suas posições? Estou esperando sua resposta. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe a sua vida.